Esta barragem é absolutamente enorme. O reservatório atrás dele será aproximadamente do tamanho de Londres, enquanto a própria barragem terá o dobro da altura da ponte Golden Gate. A grande barragem da Renascença etíope está em construção há décadas e faz parte do chamado milagre econômico do país, em grande parte porque tem o potencial de tirar milhões de pessoas da pobreza. Mas também poderia ser a faísca perigosa que acende um novo conflito na região. É o que vamos descobrir agora. Eu me chamo Rafael e esse é o canal Construção Sem Limites. Esta é a maior barragem da África. Quando concluído, produzirá mais de 5.000 megawatts de eletricidade, vai mais do que duplicar a produção atual da Etiópia, e o seu reservatório terá capacidade para 74 milhões de metros cúbicos de água. A própria barragem é feita de 10 milhões de metros cúbicos de concreto compactado com rolo e deverá incluir 2 centrais elétricas, 3 vertedouros e uma barragem de sela. A barragem principal terá 145 metros de profundidade por 1,7 km de comprimento, enquanto a barragem de sela, que sustenta a estrutura principal, terá 4,8 km de comprimento por 45 metros de altura. Isso significa que ela será muito forte e capaz de suportar o peso da barragem principal. Haverá 2 centrais elétricas exteriores em ambas as margens do rio, com capacidade para gerar cerca de 2.000 a 3.700 megawatts de energia. O primeiro passo na jornada para construir algo tão enorme como a barragem do Renascimento africano foi o desvio casual do rio Nilo Azul em 2013. Este foi um feito impressionante e deu o tom para o resto do projeto. Agora, por mais dramático que pareça, na verdade, é muito comum na construção de barragens. A maioria das barragens são construídas sobre rios, mas para despejar concreto é necessária uma área de trabalho seca. Assim, canais ou túneis de desvio são formados em torno da lateral da localização de uma barragem durante o período de sua construção. Assim que houver um espaço seco para os trabalhadores, as fundações serão lançadas. Eles têm que ser suficientemente fortes para suportar o peso da barragem e as enormes pressões da água que actuam sobre eles. A barragem renascentista terá 145 metros de profundidade, quase a altura de um arranha-céu, com mais de 74 bilhões de quilômetros cúbicos de água atrás dele e criaram muita pressão. Essas fundações absolutamente não podem vazar, então o solo e as rochas abaixo da barragem precisam ser muito fortes. Uma vez concluída e instalada uma barragem, os canais de desvio ao seu redor são bloqueados e a água normalmente se acumula em um reservatório atrás da estrutura da barragem. Isso é exatamente o que aconteceu na represa Hoover, na fronteira entre Arizona e Nevada. A água é deixada passar pelas aberturas da barragem conforme necessário e muitas vezes aproveitado para energia hidrelétrica. O imenso tamanho da barragem da Renascença provavelmente exigiu centrais dosadoras de concreto especiais no local ser instalado próximo ao canteiro de obras, aumentando a eficiência e ajudando a garantir mais controle na entrega dos materiais. Algo essencial depois de iniciada uma grande concretagem. A situação atual da Etiópia e os planos para este enorme megaprojeto resultaram da situação actual da Etiópia, seguindo um passado instável e tumultuado, repleto de colonialismo e guerra civil. A Etiópia conseguiu crescer maciçamente a sua economia nos últimos 20 anos. No entanto, a situação humanitária ainda é má, por inúmeras razões, incluindo a guerra civil em curso na região de Tigray. Até hoje, o país ainda sofre com interrupções de energia e escassez de energia, e sustentar as necessidades energéticas de um mundo cada vez com maior população e economia se tornam cada vez mais difíceis. A solução da Etiópia para combater este problema de longa data: o país está atualmente a investir milhões de dólares para melhorar o seu setor energético. Com isso, muitos dos detalhes da construção da barragem renascentista foram mantidos sob controle. Envolve isso tudo se deve à natureza política um tanto frágil deste projeto. A barragem está sendo construída aqui, no Nilo Azul, apenas 30 quilômetros rio acima do Sudão, e causou um debate acirrado sobre quem exatamente é o dono do Nilo e da água que nele flui. Mais abaixo está o Egito, praticamente inteiramente construído em torno do Nilo. Surpreendentes 85% da água do país vem apenas desta fonte, cerca de 95% da população do Egito vive a poucos quilômetros do famoso rio. Os canais do Nilo irrigam fazendas e apoiam cidades, agricultura e pesca. O rio deu vida a esta região desértica durante milhares de anos. E se acontecer alguma coisa que comprometa essa fonte de água, bem, as consequências podem ser desastrosas. E o Egito sabe disso. As tensões na região são elevadas e esta barragem parece estar no centro de tudo. Egito estaria até preparado para bombardeá-lo para proteger sua participação no Nilo.
O eventual enchimento do seu reservatório é um grande motivo de preocupação para os egípcios. Com a conclusão da barragem, tanto o Egito como até o vizinho Sudão, que também depende do poder econômico e agrícola que o Nilo oferece, correm o risco de perder controle sobre isso. Para eles, uma nação estrangeira como a Etiópia controlar literalmente a torneira não é apenas uma ameaça que subverte o seu poder e posição política, mas também uma questão de sobrevivência. Com a nova barragem, a Etiópia tem agora de ter em conta exatamente quando e durante quanto tempo eles podem abrir ou fechar as comportas para evitar problemas como evaporação excessiva e inundações massivas a jusante. E o Egito e o Sudão querem estar envolvidos nessas decisões. As tensões entre estes três países aumentaram em julho de 2020, quando a Etiópia começou a preencher o reservatório da Grande Barragem do Renascimento Etíope, GET, apesar das inúmeras reclamações e pedidos de acordos trilaterais do Egito e do Sudão. Eles prosseguiram com o primeiro preenchimento dizendo que o processo era uma parte natural da construção da barragem e não poderia ser adiada. Em julho de 2021, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Egito apelou ao governo etíope e acusou-os de minar os esforços coletivos do Egito, Sudão e as Nações Unidas para alcançar um acordo mútuo entre as três partes. O Egito também acusa a Etiópia de violar uma declaração de princípios que os três países assinaram em 2015, que proíbe qualquer signatário de realizar projetos no Rio Nilo sem primeiro consultar os outros dois. Ao longo desta controvérsia, o Egito já declarou anteriormente que se as suas exigências não forem satisfeitas e as tensões continuam a aumentar, a perspectiva de um movimento militar está sempre em cima da mesa. Por outro lado, a Etiópia preparou-se para um possível agravamento da situação através da instalação de sistemas de mísseis antiaéreos ao redor da barragem. Desde agosto deste ano, a possibilidade de conflito armado parece ser muito improvável. O Egito e o Sudão estão agora a apelar às Nações Unidas para que intervenham no assunto e actuem como intermediário entre os três países para que as negociações realmente começassem. Cooperação ainda parece ser uma perspectiva distante, já que os estados envolvidos continuam a apontar o dedo e acusam-se mutuamente de atrasar as negociações. Então, as tensões podem ser resolvidas ou não? A situação entre as três partes parece não ter uma resolução clara num futuro próximo, mas isso não significa que deva permanecer assim para sempre. Se os três países deveriam trabalhar juntos e tratar o Nilo como um ativo multinacional do qual todos dependem, o Egito e o Sudão poderiam até lucrar com a DRGE. Se feita corretamente, a barragem pode evitar enormes inundações nos países a jusante, onde é um problema comum. A barragem também poderia organizar a distribuição de água a jusante que poderia preservar as próprias barragens do Sudão e do Egito dentro suas fronteiras. Finalmente, a energia gerada também pode ser um enorme benefício para toda a região. Com isso, o governo da Etiópia espera que este projeto ajude a tirar o país da pobreza. Metade de todos os etíopes hoje não tem acesso à eletricidade. A barragem vai mudar isso. O país já está no caminho certo para alcançar os seus objetivos econômicos. A Etiópia tornou-se a economia de crescimento mais rápido da África. Esta situação em parte impulsionada pelo investimento maciço em infraestruturas. Durante este período de crescimento, a Etiópia conseguiu reduzir o número de pessoas vivendo em extrema pobreza, de mais de 50% da sua população para 31%. Foi chamado de milagre econômico etíope, e está a tornar-se um modelo para outros países africanos. Os grandes projetos de infraestruturas desempenham um papel muito importante neste processo. Por seu lado, a Etiópia argumentou que os efeitos da barragem serão mínimos sobre os países que estão a jusante, enquanto os benefícios são abundantes e podem ser compartilhados. Mas o debate sobre quem pode reivindicar as águas continua. Apesar da barragem estar agora 90% concluída e programada para ser preenchida dentro de 3 anos, seja qual for o resultado, esta é uma peça de infraestrutura que provavelmente remodelou mais do que apenas os rios da região. Só o tempo dirá se será um sucesso. O que você acha da grande barragem da Renascença Etíope? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Agora clique nesse vídeo do lado e veja o colapso da Torre Champlain em Miami.